Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos fãs e ouvintes do SQLVS. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústrias do entretenimento. Meu nome é Rafa Prada e hoje o papo é sobre uma das séries mais autênticas, sinceras, divertidas e honestas que temos lá na Netflix. Estamos falando aqui de Sex Education, a série que chegou de fininho lá no Tudum. Já tem 3 temporadas e arrebatou corações de todas as tribos. E para me acompanhar nessa, temos a presença do nosso querido Marcudo. Marcudo, Sex Education ou Damares para ensinar o nosso jovem sobre sexo, amor, amizade e diversidade? Olá pessoal, tudo bem? Olha, com certeza Sex Education. Aliás, a Damares precisava muito assistir essa série. A gente vai providenciar, Marcudo, assim que a gente acabar de gravar, editar e botar no ar, nós vamos mandar para ela o pack de 3 temporadas e o nosso podcast para a Damares, para ela poder aprender um pouquinho. E para quem já é fã, assim como nós, temos a volta da nossa querida Lari. Lari, é verdade que tu nem dormiu nos últimos dias maratonando as vidas de Otis e May para participar com a gente aqui? Bem-vinda de novo, Lari. Primeiro, obrigada pelo convite aí, é sempre bom demais estar aqui com vocês. E, cara, é verdade isso aí, hein? Eu maratonei as 3 temporadas em 4 dias, assim, tô orgulhosa. Tudo foi aquela coisa de dei o play no primeiro episódio pensando, será que eu vou conseguir fazer parte dessa conversa aí? E engatei um turbo. Galera, assim, ó, nunca maratonei tão rápido 3 temporadas na minha vida, eu acho, viu? A gente tá orgulhoso também, Lari, um pouco assustado contigo também. Mas vamos lá. E a gente também tem hoje o retorno do nosso querido Betinho. Para quem lembra, ele já chegou com tudo lá no episódio 158 do SQLVS, quando falamos do maravilhoso e da maravilhosa Rex. Betinho, o pessoal anda dizendo nos bastidores aqui do SQLVS que tu só pega o creme de la creme das séries, hein? Eu não tenho culpa se vocês listam um monte de série que eu gosto. É coincidência. Ai, gente, é muito legal estar de volta para bater esse papo com vocês. E, assim, normalmente, né, que a gente fala pra falar de sexo, a gente fala pra tirar os adolescentes da sala. Nesse caso, a gente traga os adolescentes pra sala. Sex Education é praticamente uma utilidade pública, assim. É verdade, Betinho. Eu preciso reconhecer aqui no ar que eu já roubei essa sua frase que Sex Education é de utilidade pública. Lari tá de prova. E para fechar a nossa equipe de hoje, temos estreias no time do SQLVS. E quem não gosta de uma estreia, né não? Bem-vinda, Jaque, que chegando já em um dos capítulos mais aguardados do nosso podcast. Tudo bem, Jaque? Oi, tudo bem, gente? Eu estou me sentindo muito honrada de participar aqui do Senta que lá vem spoiler. E mais feliz ainda da minha estreia ser bem no dia da gente falar sobre sexo, né, gente? Olha que coisa legal. Eu já adoro falar de série. E daí a gente vai falar de uma série com um teminha um pouquinho mais picante. Gosto. E justamente, né, Jaque, no episódio 169 do Senta que lá vem spoiler. Sugestivo. É pouquíssimo sugestivo, viu, Jaque? É uma mera coincidência, não foi uma escolha, aconteceu, viu? E antes de a gente mergulhar de cabeça em Sex Education, faço um convite para você que está aqui entrando pela primeira vez no Senta que lá vem spoiler. Acesse lá sqlvs.com.br, siga a gente no Instagram e em seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. Estamos nos principais agregadores de podcast e olha só, vamos adorar saber a sua opinião sobre este e muitos outros filmes, séries e episódios, tá bom? Partiu? What's in your face? It's a moustache. I've been growing up with summer. I forgot to tell you, I saw Maeve the other day. I don't need to know what Maeve is doing anymore. Here are the students currently attending what has been dubbed the sex school. Good morning, morning. How is everyone feeling today? Really good! I am your new head teacher. Seems that there are some students here who get a kick out of giving us a bad name. It changes today. Oh! What? E queridos, vamos em frente porque o papo hoje é deveras diversificado e tem tudo para agradar e desagradar gregos e troianos.
Para quem não tem ideia do que estamos falando aqui ou nunca viu Sex Education, a série criada pela excelente novata Laurie Nunn conta a história de vida do estudante de ensino médio e socialmente desajeitado Otis, vivido aqui pelo ótimo Asa Butterfield. Apesar da pouca experiência pessoal no departamento de sexo, ao lado da sua amiga e paixão Maeve, interpretada por Emma Mackey, ele abre uma clínica de consultoria sexual secreta na escola e acabam virando os gurus e especialistas do assunto para todos os amigos e também inimigos. E tudo isso só é possível porque Otis vive cercado por manuais, vídeos e conversas mais do que abertas sobre sexo, já que a sua mãe Jean, vivida por uma gloriosa e surpreendente Gillian Anderson, é terapeuta sexual e tem um relacionamento mais do que aberto com Otis sobre o assunto. Uma lição para muitos pais e mães deste mundão, né, não, Marco Dô? Com certeza. Não dá pra gente querer que todos os pais sejam que nem a Jean, né? Ela tá no nível liberal um tanto acima, mas dá para os pais pegarem ensinamentos com ela, especialmente no sentido de tratar o assunto com os filhos com naturalidade. Eu acho que é o primeiro passo para eles terem um convívio saudável nesse sentido. Cara, é uma série necessária, né? Além da sexualidade, que, claro, tem uma abordagem extremamente importante ali, mas é uma série que fala de muitos temas de amizade, de relacionamento, do quão é importante o diálogo entre família, entre essa coisa de você poder falar aquilo que você sente e se sentir aceito nessas circunstâncias, assim. Então a gente tem, claro, a pauta da sexualidade ali, tipo, escancarada, mas vai muito além disso, assim. Então, eu gosto de usar a palavra necessária mesmo, assim. Acho que todo mundo deveria dar uma chance pra série, porque vale a pena. O mais legal dessa série, e que eu acho que acaba sendo o que diferencia ela das outras, é que, assim, não é só sobre sexo, né? É sobre não romantizar o sexo. Faz toda a diferença na hora que você vai lidar com o assunto, e aí você coloca toda a diversidade que envolve o sexo, e aí, né, igual a Lari comentou, faz a série ser super necessária. Antes da gente entrar, acho que a gente vai depois entrar lá mais pra frente num papo talvez mais cabeça, eu só preciso compartilhar uma coisa, porque assim, é uma série que eu tenho duas observações que eu falo pra todo mundo, que é uma informação inútil, mas eu faço essa pesquisa, sei, que assim, só eu fiquei chocado que esse menino, ele é o Otis, ele é o menino do pijama listrado, porque eu me senti um idoso quando eu descobri que ele é o mesmo o ator que fez o menino do pijama listrado. Além disso, é que eu sou fissurada no filme A Invenção de Hugo Cabret. E ele é o Hugo também. Então eu tipo, gente, como assim? E ele dá um show, né? Então assim, além de você ficar, cara, que atuação fantástica, você fica, eu realmente estou velha. Bom, eu gosto demais dessa série também, e é muito louco, porque eu tô ouvindo vocês falando aqui que vocês estão se achando velhos, né? Tenho a impressão que eu sou mais velha que vocês. E o que eu mais pensei, enquanto eu assistia, principalmente as 2 primeiras temporadas, eu queria muito ter visto essa série na minha adolescência, tipo, daí entra muito no que foi falado, né, que é uma série necessária. Realmente a forma como eles abordam tanto sexo quanto outros assuntos que estão ali no universo dos adolescentes, embora a gente também tenha o elenco mais velho dos adultos, que é explorado em vários momentos, né? Mas a forma como eles abordam esses dramas, principalmente envolvendo a sexualidade, que é um assunto muito tabu ainda, muito clara, muito realmente não romantizada, muito honesta, muito sem pudor e sem julgamento. Então eu assistia assim e ficava pensando, gente, eu queria muito ter assistido isso quando eu tava passando por essa fase, porque com certeza me ajudaria muito. Então eu acho que essa série é incrível. Tem as minhas observações aí que a gente vai mais pra frente aprofundar sobre a última temporada, mas no geral ainda acho ela muito incrível. E acho que, além de tudo, ela é uma ótima série adolescente no geral. Eu acho que se a gente comparar assim, as séries adolescentes atuais, eu acho que ela dá um pau aí, na maioria, de longe. Mas antes de a gente falar sobre Sex Education, abrir o leque aqui dos assuntos, vamos dar uma passadinha pelo que as internets da vida têm achado do Otis, Amigos e Família, Marco Dô. Rafa, Sex Education é tão boa que vai bem em todas as frentes e tem provocado muitas conversas e debates, que é justamente o motivo pela qual a série existe, né? Lá no IMDb a gente tem mais de 220 mil reviews e nota média ótima de 8.3 de 10.
No Metacritic, Metascore tá cravando 81 de 100. E no Rotten Tomatoes, as notas só melhoram. Conta com 96% de aprovação na crítica e 94% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. E aí, pessoal, sem pudor e ainda sem spoilers, quão surpreendente é Sex Education? Olha, gente, eu já até comentei, realmente eu acho essa série muito incrível. A maneira como ela aborda temas sensíveis de forma descomplicada, eu acho incrível. Além do sexo, que a gente já comentou aqui também, ela aborda a diversidade de uma forma muito natural. Se a gente analisar, né, então a gente tá sem spoilers ainda, então não vou nem entrar em quais diversidades seriam essas, se bem que é bem geral mesmo, a forma como eles abordam todos esses pequenos núcleos é de forma natural, não precisa ter uma explicação, contexto, diálogos expositivos, né, é tudo exposto de uma forma natural, que é como os adolescentes vivem, né, tipo, simplesmente vivem. E em relação ao sexo é a mesma coisa, né, então é muito incrível como eles conseguem abordar isso de uma forma diferente do que as séries teen geralmente abordam, né? A gente pensando na série, assim, lógico, é uma série que eu gosto muito. Ela é perfeita em como todos os personagens são representados. Adianto já que não, tá? Vou falar sobre isso em outro momento, mas assim, ela é usada o suficiente para dar um passo talvez maior do que a maioria das produções, sabe? Que colocam as questões sexuais ali para debate. Porque ela coloca um protagonismo com outras questões além do sexo em si. Então ela traz realmente, olha, o quão complexo né, tudo que envolve o sexo, questão de identidade de gênero, que a gente já falou, a questão do machismo, questão de abuso. Então, assim, tem muita coisa que quando você pensa, quando você assiste e quando você reflete sobre, né, sobre determinada situação, você vê que o sexo acaba sendo quase que uma base ali. Se você discutisse melhor as questões sexuais antes, muitas outras questões seriam amenizadas depois. A adolescência ia ser maravilhosa? Não, a adolescência sempre vai ser um horror, a adolescência sempre vai ser difícil, porém acho que dá pra ser um pouquinho menos complicada quando você conversa e quando você tem um papo mais aberto. E é isso que faz a série pra mim ser genial. Ela coloca realmente o assunto, né, de uma forma bem mais natural, né, igual a Jaque comentou. Eu vou pegar o gancho aqui do Betinho, da vibe da conversa, para trazer de novo a premissa da história mesmo, porque a gente tem ali o filho dessa terapeuta sexual que nunca fez sexo e tá dando conselhos sobre isso, ou seja, ele tá ouvindo outras pessoas e tá conversando com elas. Então não é só essa coisa do fazer, daquela coisa da adolescência de eu não fiz ainda, e agora? Cara, ele sabe ouvir enquanto ninguém tá ouvindo o que eles têm a dizer, aquilo que eles estão sentindo. Então, assim, é uma premissa muito intrigante por causa disso, assim. Ele assume esse lugar e ele faz isso muito bem, o que acaba cativando e faz parte da personalidade dele ser esse ouvinte, conseguir conversar, porque ele tem isso em casa. Ele foi ensinado dessa forma aberta, né? E a gente precisa falar sobre sexo, é essa a questão. Então, isso é muito legal. E pra falar uma outra coisa, assim, sem nada de spoiler, mas que eu acho extremamente legal mesmo, é o figurino dessa série. Eu acho o máximo. Eu queria andar com aquelas roupas todas coloridas, aquelas combinações. Eu fico, gente, acho o máximo. Isso é um atrativo para os olhos. É gostoso de ver, assim, sabe? Então, acho que vale. Você vai dar as risadas e vai se emocionar. Eu acho que isso traz muito, sabe? Só pegar esse gancho que você comentou do figurino e como é importante a representatividade na TV, né? Eu moro aqui em São Paulo, dou os meus rolês na Paulista, tal, a pé, não sei o quê. Sei lá, uns 2 finais de semana pra trás, eu tava andando e aí tem os vendedores ambulantes que ficam na calçada, na Paulista de domingo, que fica fechado e tal. E aquele monte de jaqueta, exatamente a jaqueta que o personagem, o Eric, usa, porque os figurinos deles são maravilhosos, todos. E eu olhei e falei assim, nossa, é a roupa do Sex Education. Um amigo que tava junto comigo e falou assim, isso sempre teve aqui, tipo, sei lá, desde sempre que a Paulista existe, que tá fechada, que tem esses vendedores aqui, isso sempre teve aqui. Só que agora a gente reconhece, olha de outro jeito e não passa batido, porque provavelmente eu passei por esses varais ali, sabe, cheio de roupa do Eric de Sex Education e passei batido. Eu acho incrível
que eles repetem as roupas. Tipo, isso já é uma coisa que a gente tem começado a ver mais em série, em filme, né? Esse lance da caracterização. Mas, principalmente, quando a gente tá falando de série adolescente, daí a gente vem né, na minha geração, né, DLC, Gossip Girl, tipo, séries que tinha esse lance do figurino muito forte, não existia esse lance de figurino, de repetir roupa, imagina. E aqui a gente tem, tipo, se você pensar nos personagens principais, você quase que consegue imaginar, tipo, já visualizar a roupa deles, características, porque eles repetem a jaqueta, eles repetem, sei lá, a saia, o cabelo característico. Então é muito legal isso, porque, gente, a vida é assim, né? A gente não usa uma roupa nova todo dia, a gente repete roupa. Então realmente é um cuidado muito legal. Legal você falar isso, né, Jaque? Porque se a gente pensar no Adam, o Adam tá com a mesma roupa, eu acho que as 3 temporadas. Ele não troca de roupa, é a mesma calça jeans, a mesma camiseta, a mesma jaqueta. Isso é muito legal. Acho que é só uma das partes surpreendentes de Sex Education, né? Porque como o Betinho comentou aqui, não é só sobre sexo. É uma plataforma, cara, de assuntos, né? Você tem um assunto sobre como lidar com a mãe, com o pai. Quando eles começam a falar sobre passado das pessoas, eles vão aprofundar os passados das pessoas também. Né? Você começa a entender por que as pessoas são assim. Não é só com o sexo, mas é também com o amigo, é na vida amorosa. Essa profundidade é muito legal. Né? Porque a terceira temporada deve ter, acho que 9 ou 10 capítulos, não lembro exatamente agora, mas você tem alguns capítulos dedicados a personagens, né, Marcudo, que a gente conversou outro dia sobre Ted Lasso, que estão orbitando em volta dos principais. E é muito legal saber isso, porque você passa a entender. Né? É muito surpreendente você conseguir ter uma série sobre sexo e outros assuntos, e ainda assim você saber sobre todos os personagens. Todo mundo que está lá dentro você conhece, bem ou mal. Um pouquinho do passado, um pouquinho da casa deles, é muito bacana, né, Marcudo? Não, é verdade. Quando saiu a terceira temporada, eu fiz questão de indicar lá no nosso Imperdível de setembro, porque é uma série que nem vocês falaram, que vai além, né, dos adolescentes. E muita gente deve enxergar desse jeito. Porque é aquilo, né? Tirando aquela sexóloga do Altas Horas e mais um punhado de pessoas, quem não tem dúvidas, neuras ou encarnações sobre sexo, né? E Sex Education, que nem o Betinho me observou, é um serviço de utilidade pública, né? Tem uma cena na terceira temporada que uma personagem que sofreu uma agressão sexual na segunda tá conversando com o personagem da Gillian Anderson, a mãe do Otis, que ela é terapeuta e sexóloga, que é uma cena muito importante para qualquer mulher, né? E é tudo muito bem construído até chegar naquele ponto também. Então, indo além da temática, a série é cheia de personagens ricos e complexos, tem histórias interessantes e merece esse destaque que tem. Agora já com os spoilers liberados, a gente pode falar que tem tantos núcleos, né? Tantas boas histórias e bons personagens em Sex Education que é difícil escolher um preferido, né? Porque em algum momento você vai acabar se identificando com alguém ou alguma situação. É impossível você não se apegar, inclusive, com eles, né? Eu acho que o segredo de Sex Education vive nessa brutal transparência e profundidade com que a série trata assuntos tão difíceis como abuso sexual, como acontece com a Amy na segunda temporada e o desenrolar na terceira temporada, né? A descoberta do prazer sexual feminino, que é um tabu em muitos lugares ainda. A gente está falando de São Paulo, Brasília, sul do Brasil, mas existem rincões aí do Brasil onde isso ainda é um tabu. A coragem para se assumir gay do Adam, a dificuldade do Adam em assumir um relacionamento com o Eric, que aliás é um baita ator, né? Deve ser o mais velho de todos, deve ter uns 30 anos o Eric já, mas é um puta ator. O início de um relacionamento com uma pessoa com deficiência, como acontece com a May também. A gravidez na melhor idade, né? Da mãe do Oates. E até um relacionamento queer com uma pessoa não binária. Ou seja, uma profundidade de cada personagem, cada história, né? Ô Jaque, que história que te pegou mais aqui em Sex Education? E acho que o mais importante de tudo, né? Como é que a gente pode ser mais Sex Education na sociedade, menos Damares na vida, né? Olha, eu vou começar respondendo pelo fim. Eu acho que diálogo é o segredo pra gente migrar de uma sociedade mais Damares para uma mais Sex Education. E daí ele vai em todos os aspectos, né? Ele começa no âmbito familiar e ele se estende na escola também, e vai entre os amigos de uma forma tranquila, sem julgamentos, né? Mas acho que o diálogo é o caminho para isso. Agora, personagem é difícil, porque assim, ó, eu acho que um dos grandes trunfos dessa série
é que todos os personagens, e ela tem bastante personagem, mas todos os personagens conseguem ter um mínimo de um desenvolvimento. Então a gente tem uma história que é legal, que em algum momento ou outro é mais abordada em relação ao passado. Então é muito interessante. Mas eu vou te falar assim, eu acabei de ver a terceira temporada tem pouco tempo, então que tá mais recente na minha cabeça. Eu gosto muito da história da Amy, principalmente da segunda temporada, mas até a terceira, né? Agora que já tá liberado spoiler, né? Esse lance dela ser aquela pessoa que foi criada pra agradar todo mundo, que ela não consegue dizer não, e ela o tempo todo ela acha, ao ponto dela se sentir culpada de ter sorrido pro cara que abusou dela. Então eu acho muito, muito interessante esse arco dela, e eu também acho muito interessante o arco do Adam, principalmente porque a série conseguiu me fazer amar um dos personagens que eu mais odiaria na vida real. Então eu acho muito incrível isso, quando a gente começa a conhecer o passado dele, a história familiar e até o arco do pai dele, né, do Mr. Groove, na terceira temporada, me surpreendeu muito. Eu não esperava, que abordou pouco, mas essa redescoberta, né, do homem da terceira idade também, que foi criado para ser o machão, essa masculinidade tóxica que a gente está começando como sociedade a questionar cada vez mais, e que é muito presente, principalmente nas gerações passadas, né? Então a gente vê que isso é um ciclo, e que se o ciclo não se rompe, ele continua, né? Então a gente vê no flashback do pai do Adam que isso acontecia, a gente vê que isso aconteceu com o Adam, então a gente vê também, finalmente, esse ciclo se quebrando. Então eu vou destacar esses dois personagens, assim, que embora eu goste de muitos, mas esses dois, pra mim, no momento, são os que eu acho mais incríveis. Tô com a Jaque, eu acho que o arco da agressão da Amy, né, a agressão que ela sofre é um dos mais importantes da série, leva alguns momentos mais bonitos. Eu acho legal a participação do personagem do Isaac, né, que é uma pessoa com deficiência. Até incomoda um pouco como ele chega a ser vilanizado na série, mas o ponto é a gente enxergar ele como uma pessoa normal, uma pessoa capaz, qualquer pessoa seria capaz de fazer o que ele fez, né? O Eric, o personagem do Nikut Gatwa, às vezes eu acho ele meio chatinho, mas é interessante a história dele como um filho de imigrantes, né, ganeses, que tem a homossexualidade aceita em casa. Mas na terceira temporada ele vai pra Gana e tem toda uma dinâmica interessante em cima disso também. E falando sobre a questão da Damares, ou o que a Damares representa, eu acho que a série é boa justamente por causa da cultura britânica ou até a cultura europeia, de não enxergar a educação sexual como uma arma de sexualização infantil, que nem a gente infelizmente vê acontecer por aqui, né? E eu acho que assim eles dão liberdade para os criadores retratarem a adolescência como ela é de verdade, né? Outro exemplo disso é Skins, que é uma outra série britânica que eu adoro, e tá na Netflix também. Pra mim é um pouco mais fácil, até por ser da comunidade LGBT, me identificar mais com os personagens que tratam sobre esse tema, tá? Na série. Né? Então, o Eric, pra mim... Primeiro que assim, o Eric, gente, eu quero ser amigo desse personagem. Então, gente, Netflix, faça essa ponte. Faça essa ponte, pelo amor de Deus, eu preciso ser amigo dele. Então... existe uma identificação com todo o arco que trata sobre sexualidade. Mas uma coisa que nessa terceira temporada, e é igual a Jaque, eu terminei de assistir a terceira há pouco tempo, então tá mais fresco na minha cabeça, a questão da nova diretora Hope na série, ela me impactou muito. Então ela derruba o banheiro, que é um banheiro icônico do colégio. Ela resolve, né, que a melhor coisa para prevenir doença sexual, sexualmente transmissível e a gravidez indesejada é a abstinência sexual, que chega a ser quase uma piada, porque a gente sabe que isso não é uma solução. Ela impõe, né, que a sexualidade, identidade de gênero se resume a ser homem, ser mulher, e aí isso força as pessoas a se colocarem em lugares desconfortáveis, o que causa duas coisas que acontece, gente, o tempo inteiro, que causa revolta em alguns e causa depressão em outros, que é o caso daquela personagem, e aí eu não lembro o nome da personagem, gente, mas é a personagem dos ETs e tal, que eu amo aquela personagem também, e o quanto aquilo impacta, né, que ela fica deprimida e tudo. Então, assim, você tem uma personagem que você odeia, que você fala assim, gente, que mulher, sabe, pelo amor de Deus, tira essa mulher desse enredo agora, alguma coisa tem que acontecer. E aí, quando vai chegando pro final, você percebe, você descobre uma mulher que ela estudou nesse colégio, né? Depois eles contam ali no meio do enredo. Ela passou adolescência muito provavelmente sem discutir, que é onde essas coisas não eram discutidas, sexo não era discutido, masturbação não era discutida. Você conseguir identificar o que é um abuso não era uma discussão.
Ela chega a falar, uma das frases que me impactou muito foi que ela comenta ali com o Oates numa conversa que, putz, eu não consigo engravidar, ou seja, não consigo fazer a única coisa que o corpo da mulher foi feita pra fazer. Gente, aquilo, quando você ouvir, você fala, não é possível que eu tô ouvindo isso em 2021, mas isso tá na cabeça, no pensamento de muitas pessoas. E aí se cria um adulto que é fruto de tudo isso. E eu achei também muito incrível o lance deles terem colocado muito claro que, na verdade, ela era só um peão, né? Ela era um peão ali, respondendo um monte de homem que só liga pra dinheiro, tipo os investidores da escola, né? Porque, na verdade, é isso. É muito fácil também a gente procurar uma pessoa pra ser vilão e na sociedade, a realidade da maioria das escolas, né? É isso, né? A galera tá preocupada com dinheiro, educação, e a gente já pode até ir a níveis maiores, deixa de pensar no governo, enfim. Mas a sociedade, no geral, ela não tá preocupada com a pessoa, com a educação de verdade, com o caráter. Eles estão preocupados com grana, e daí eles botam que é uma mulher para ser essa figura vilanesca, né? E achei muito interessante eles mostrarem esse lance da questão financeira, que é o que rege por trás. Bom, eu vou pegar o gancho agora de personagem favorito aqui, e eu não tenho como não falar o Eric também, eu vou na mesma onda do Betinho, mas pra ser uma argumentação um pouco diferente, eu vou resgatar a primeira temporada, porque eu assisti tudo numa tacada só, então isso tá muito fresco pra mim. E foi o momento que eu me apaixonei pelo personagem de verdade. Primeiro, lógico, ele é super alto astral, ele tem essa coisa de ser um cara divertidíssimo, que você realmente quer estar perto, assim, então isso é muito gostoso de assisti-lo, né, e todo colorido ali das jaquetas que o Betinho também mencionou antes e tudo mais. Mas pra mim me marcou muito a cena do dia do aniversário dele, que ele coloca a roupa da Hedwig, né, que é do filme Hedwig and the Angry Inch, que ele combinou de ir com um amigo, com o Oates, pra um evento, que eles têm essa tradição já do aniversário. E por ali, uns infortúnios do destino, aí o Oates não aparece, ele não pode ir junto e ele fica sozinho. Então ele passa por muito medo na estação de trem, estação de trem ou de ônibus, enfim, também esperando o próprio ônibus antes, né, antes de ir para a estação. Ele tá muito receoso até que ele realmente é atacado, ele é agredido ali. Então ele sofre um preconceito e ele vai passar por uma transição. O arco desse personagem ali nessa primeira temporada é muito voltada com aceitação. Ele vai ficar por um momento introspectivo, ele vai mudar as cores da vestimenta, vai trabalhar a relação do pai dele com relação a isso, né? Tipo, quem eu sou, quem eu quero ser, tipo, qual é o homem que eu quero ser? Tem muito essa pergunta, né? E uma relação amorosa entre o pai dele também, que até chama muita atenção do próprio Adam. Então eu acho essa relação toda construída ali me marcou muito, eu fiquei muito sentida. E sabe aquele personagem que transcende vivacidade e de repente ele tá passando por um momento tão difícil e você fica assim, o que vai acontecer? Como é que ele vai superar isso? Assim, então isso já me cativou pra ele, eu fiquei torcendo o tempo todo, sabe? Então, eu acho essa evolução, essa aceitação, ele depois, né, transparece isso sempre muito bem, assim, ele super aceita quem ele é, e é maravilhoso acompanhar isso. Eu realmente tô com vocês todos aí com relação ao diálogo, né, dessa necessidade. E aí, agora, pulando para a terceira temporada, eu fiquei muito intrigada, até pegando um pouco essa história da Hope, quando ela humilha os estudantes subindo naquele palco com as mensagens, assim, né? E eu fiquei assistindo com aquela sensação de, meu Deus, como é que isso pode acontecer ainda? Parece que é uma coisa tão ficcional e, infelizmente, a gente sabe que não, isso existe, essa intolerância, esse preconceito e essa necessidade de ter que falar sobre sexo, sobre aceitação, de uma forma natural e que isso existe e tá tudo bem, pegando o meme atual da internet, né? Tá tudo bem, e é isso, a gente precisa conversar. Eu amo a parte do vídeo onde eles fazem, né, aquela peça fantasiados de vagina e de pênis, e aí eu fico pensando, a gente tem que fazer um vídeo desse, mandar pra Brasília. Precisamos sim, Damares, alô, estamos aqui, precisamos, tipo, abrir esse diálogo, sabe? Então, me intriga, porque você pensa, cara, eu tô vendo uma série produzida na Inglaterra, mostrando um preconceito e algo que você pensa, é inadmissível isso, e aí você fecha o olho e pensa, cara, tô aqui no Brasil, olha o que a gente tá lidando. Então, é algo que precisa ser colocado para jogo. Vamos sim mandar
um pack com as 3 temporadas aí, pra atualizar o tema. Tem uma cena, né, em que a May tá com aquele monte de caixa que tem os cupcakes de vulvas, que ela fala de vulva, né? E quando ela dá pro Steve, assim, aquele momento que ela vai fugir com a May, vai ajudar a May, né? Ela vira pro Steve e fala: Steve, você agora que toma conta de todas as vulvas. E ele, tá bom, com vulva até a cabeça, assim, né? A May é maravilhosa, né, cara? Como o Marco do Pen falou aqui, acho que é a personagem mais dúbia que tem na série, porque ao mesmo tempo que ela é engraçada e ela é muito honesta e genuína, você vê como ela sofre por ser uma mulher bonita e sofre com os homens. Eu tenho certeza que, enfim, todos nós aqui conhecemos mulheres que passaram por momentos de abuso, seja ele sexual, seja ele verbal, por ser mulher. Então ela é uma baita representatividade dentro da série. Eu acho que na 3ª temporada o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi a presença dos personagens do Assalé, que faz a Cal Bowman, né, que é a namorada / namorado / amigo do Jackson Marquette, né, que era o heroizão da escola. Depois ele muda um pouco, sai desse papel, ainda bem, né. Mas acho que também gosto muito, e aí já nas 3 temporadas, do papel da Patricia Allison, que é a Ola, né, que ela começa namorando com o Oates e depois descobre com a Lily, né, Betinho, que ela é bissexual. E olha isso, gente. A gente tá falando sobre personagens não binários que têm relacionamentos com homens heterossexuais e uma mulher que se descobre bissexual como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu acho que é isso que Sex Education traz. Eu falo muito com a Pri aqui em casa, que a Pri é minha companheira / namorada / esposa, que assim, quando que a gente imaginou poder falar dessa maneira sobre relacionamento não binário com uma pessoa que vai entrar no relacionamento queer, que ele não sabe se ele tá à vontade ou não, que até para mim, que vou fazer quase 40 anos, e que me considero de uma família muito liberal, meus pais sempre falaram sobre sexo em casa, é uma coisa que surpreende. E não poderia ser isso, né? Porque as pessoas são assim. As pessoas são heterossexuais, homossexuais, pansexuais, não binários, todo mundo tem o direito de ser o que quiser, né? E acho que Sex Education é isso, né, Marco Dô? É essa quantidade de personagens maravilhosos e que traz essa normalidade pra gente. É um assunto que não pode ser uma coisa, nossa, mas ele é não binário, que porra é essa? Não é que porra é essa, ele é não binário como você é homem, como você é mulher. Não tem a menor diferença, ele continua sendo um ser humano. Você falou do Jackson, né, e eu queria destacar a mãe dele, que é feita pela Hannah Waddington, que acabou de ganhar um Emmy pelo papel dela em Ted Lasso, muito merecido. E aqui ela faz um papel muito diferente, né? Ela é uma mãe, ela é lésbica, e ela começa muito severa, né? Meio militar até, tratando o filho dela. E nessa 3ª temporada, já na 2ª e na 3ª temporada, tem uma virada bem legal na relação dela com o filho, então eu queria dar esse destaque. E a mudança dela, Marco Dô, reflete na mudança dele, né? Dentro da série. Porque na 1ª temporada ele é aquele super-herói da escola, que faz tudo, nada, joga bola, forte, bonitão. E como todo personagem de Sex Education é desconstruído com o tempo, né? Mostra-se um cara muito mais aberto depois. Eu não sei se na vida real uma transformação dessa seria tão brutal como essa, né? Mas é muito legal ver como o relacionamento da mãe dele com ele, das mães dele, né? Com ele, começa por aí também, né, Marcudo? Não podemos esquecer de falar isso, né? Ele é filho de 2 mães na série, mostram o quanto ele também pode mudar, né? Eu amo a série, tá? Mas como tudo que a gente ama, sempre dá pra dar uma melhoradinha. E acho que a série tem um potencial enorme pra revisitar o tema, alguns temas, principalmente quando ele aborda os personagens bissexuais. O que eu falo isso? Na TV, de uma forma geral, e aí, se vocês a gente for resgatar alguns personagens de séries, de filmes, normalmente é o quê? O personagem bissexual, ele é muito caracterizado como a pessoa problematizada, ou a pessoa que está ali muito numa fase de transição e as escolhas dela acabam afetando outras e fazendo os outros sofrerem, ou acaba virando o vilão da história. Então, no começo de Sex Education, o Adam, ele era o vilão. Então, isso é uma barreira que precisa ser rompida. Acho que Sex Education já começou a fazer isso, só que eu vejo de uma forma muito mais tímida do que como a série lida com outras questões. Acho que é um caminho, né, Betinho, que talvez até, se a gente pensar na Lauren, né, que escreveu a série, ela tá na casa dos 20 e poucos anos, 30 anos, ela é super jovem também, ela faz parte dessa geração nova, né. Eu acho que é uma mudança de paradigma, né, Betinho? A gente passar a enxergar essas pessoas de outra maneira. Mesmo assim. Eu falei brincando aqui, mas é verdade, eu tô na casa dos 40 quase.
e apesar de novo, vou falar que ter vivido numa casa muito liberal, meus pais sempre foram muito liberais, o medo com que as pessoas viviam e vivem ainda, né, de se revelarem homossexuais ou bissexuais ou pansexuais ou não binárias, faz com que elas criem uma carapaça, né, Betinho, assim, as pessoas tentam se proteger, eu imagino, né, e nessa proteção você acaba, enfim, talvez fazendo coisas que não queira fazer, né, você acaba repelindo as pessoas, né, eu acho que é um amadurecimento de todo mundo, né, assim como sociedade mesmo, e Sex Education faz um baita papel aqui, né, tentando mostrar que dá pra gente ser, sim, mais aberto, e talvez a gente comece a construir personagens melhores, né, Betinho, daqui pra frente, né. Concordo super com o Betinho, mas eu ainda vejo uma tentativa, assim, pelo menos, no Sex Education de quebrar esses estereótipos, porque quando eu penso nos personagens vilanescos, assim, todos os que já ocuparam esse papel de vilão em algum momento, a gente sempre vê uma desconstrução disso acontecendo, né? A gente vê que as pessoas não são unilaterais, né? Elas têm outras camadas e pessoas boas, a gente vê muitas vezes o Oates, por exemplo, ou a Maeve, que são os principais, né? Que seriam, tipo, os principais bonzinhos, tendo atitudes extremamente egoístas, escrotas. Então, a gente vê que ninguém ali é bom ou é mal, né? E até quem em algum momento é o vilão, a gente começa a entender o que acontece. E o que eu acho tão fascinante da história do Adam é que, se a gente analisar ele nessa terceira temporada, ele todos, né? Comparado com todos, ele é o personagem que mais está buscando ser melhor. Apesar dele ter tido esse começo realmente, tipo, super vilanesco, ele tá agora numa fase, tipo, de constante busca, tipo, cara, eu sou um bosta, eu quero melhorar e eu vou procurar como é que eu vou melhorar. Como que eu posso ser um aluno melhor? Falando aí em vilões complexos, não unilaterais, né? A grande novidade da terceira temporada é a chegada da nova diretora Hope, interpretada pela ótima Jemima Kirk, lá de Girls. E pela primeira vez na série, a gente vê os alunos todos juntos por um único motivo, né? Uma única luta. E até nisso, Sex Education manda bem, né? Nesse momento em que a disputa é contra uma ditadura, entre aspas, imposta pela Hope. A gente não pode esquecer daquelas filas únicas para andar no corredor, dos uniformes obrigatórios, das proibições de acessórios e, pior de tudo, da proibição da liberdade de gênero dos alunos, né? O sexo fica um pouco de lado, mas a educação, sexual ou não, se prova ainda mais importante. Fica claro que os tempos de glória vividos por Hope em Moordale não são mais os mesmos. Tem novas diretrizes e elas vêm dos alunos. Será que a nossa geração, vai precisar de uma revolução também para mostrar que os tempos são outros? A questão da Hope, ela vai passar por isso, sabe? Ela vai trazer esse conflito, sabe? Ela vai trazer essa questão de gerações. Ninguém da Netflix perguntou a minha opinião, então, assim, tô dando, mas, né, se um dia perguntarem, eu consigo enxergar, sabe? A Hope realmente passando pelos conflitos e batendo de frente ali, sabe? Com a geração nova, vendo exatamente que tudo bem, para ela talvez fazia sentido aquilo, porque foi o que ela trouxe na sua história, né? Na sua vida, foi toda a base que ela teve, falava que aquilo era certo, e agora ela encara uma geração que fala assim, não, tipo, deixa eu te falar, não é assim. O outro, ele fala uma frase muito incrível, que e é uma coisa que eu já ouvi em conversas assim com amigos várias vezes, que a Hope fala assim pro outro, olha, na minha geração, as pessoas obedeciam mais, as pessoas, sabe, elas sabiam o seu lugar, elas não faziam sabe, não faziam esse away por qualquer coisa. E aí o outro vira pra ela e fala assim, cara, os problemas sempre existiram, a diferença é que agora, a geração de agora tá se levantando para encarar e para enfrentar e para falar assim, não pode continuar assim, é um problema, precisa resolver, precisa mudar. Acho muito legal também eles trazerem uma personagem jovem como a Hope falando sobre isso, assim, porque põe realmente em pauta essa intolerância que a gente vê entre os jovens também, nessa falta de, eu vou chamar de possibilidade, mas de conseguir se libertar, mostrar quem realmente é por medo de sofrer preconceito, de não compreender às vezes o que está acontecendo com o próprio corpo, e aí vai se fechando cada vez mais. Então eu acho bem interessante trazer uma personagem jovem, com tantos tabus enraizados, que quer fazer diferente, entre aspas, e acaba voltando no tempo, né? Tipo, é bizarro pensar que daquela forma como ela entrou no colégio, ela vai conseguir mudar
e como se fosse necessária uma mudança. Tipo, não precisa, a gente tem que caminhar para frente, a gente precisa conversar mais sobre isso, sobre a necessidade do jovem, sobre saber que sexo é algo natural, todo mundo faz, todo mundo vai se descobrir ali e que precisa se falar sobre isso, né? Olha, eu tenho uma visão um pouquinho mais objetiva sobre esse ponto especificamente. Eu não sei, eu fiquei com a impressão de que a Hope não volta. Eu fiquei com a impressão que ela não vai ser mais... que no último episódio ali eles falaram, ela não tá na escola, não sei, pode ser que volte. Eu fiquei com a impressão que ela não volta. Eu também fiquei pensando muito nessa frase, nesse diálogo que aconteceu entre os dois, que o Betinho mencionou, entre a Hope e o Oates no final. E pensando assim, né, tipo, gente, eu sou super a favor da revolução, não me entendam mal. Mas, de qual é a forma que ela pode acontecer de forma mais efetiva? Eu fiquei até pensando, né, será que a Hope realmente, lá no fundo, ela não queria... Ela estava ali porque ela estava no fogo cruzado, né? Entre os investidores, as pessoas que mandam de fato, que mantêm a escola viva, e os alunos, né? Será que... Eu acho que não, mas é só um questionamento, né? Será que ela, às vezes, por algum momento, ela não pensou, vou tentar jogar esse jogo aqui e ajudar aqui? Eu acho que não, porque ela foi realmente, passou dos limites em muitos pontos, mas eu acho que simplesmente se ela chegasse com o pé na porta, tipo, olha, gente, não, a escola é isso aqui, a escola do sexo sim, ela ia ser retirada, ela não ia ser diretora, ela não ia fazer mudança nenhuma. Sabe o que eu acho que mais me pegou, já aqui com relação à Hope? Ela foi muito manipuladora. Isso mexe um pouco comigo, sabe? Porque eu já aprendi na vida isso da pior maneira possível. Mentir não é o melhor caminho. Eu acho que ela poderia tentar implementar uma nova visão dentro da escola, mas sem querer manipular as pessoas. Como ela tentou fazer com o Jackson, por exemplo. Ela queria manipular o Jackson, ela queria transformar ele nela dentro dos alunos. Não conseguiu com ele, acabou pegando a amiga dele, né? Que é a melhor amiga dele também. E acabou não acontecendo também, porque ela também acabou percebendo isso. Que ela estava tentando ser manipulada. E eu, sendo muito honesto, não tinha pensado nessa posição da Hope dentro do contexto, né, de ela ser um instrumento na mão de homens brancos, ricos, dentro de uma escola de novo, já que eles não têm coragem, para variar, de tomar as decisões com as próprias mãos, né? Sempre acaba usando terceiros para isso. Eu não tinha pensado dessa maneira, não. Talvez ela tenha sido só dirigida por isso, pela grana. Eu acho interessante que a Jaque falou da forma como a revolução tem que ser feita, porque se a gente for lembrar na série, a revolução deles acabou com o colégio, né? Mas eu acho que se a gente for observar, de certa forma, tem alguma revolução acontecendo. Por exemplo, eu não posto nada no TikTok, mas vira e mexe eu entro lá para ver o que tá acontecendo, porque por uma rede desbancar o Facebook verso, pouca coisa não é, né? Eu acho legal como a gente vê lá os mais novos falando abertamente sobre o que eles sentem, o que eles acham. Isso vai da sexualidade até a política, né? Claro que tem os dois lados da moeda, mas dá pra ver que tem um movimento começando por lá, dos adolescentes se expressando de um jeito que quando eu era adolescente eu nem imaginava que desse pra fazer, né? E pra sair do aplicativo e vir pro mundo real, eu acho que não demore. Espero que Sex Education tenha plantado uma semente positiva nesse sentido. Uma informação, inclusive, de Sex Education, que tá dentro do meu pacote de informações fúteis e inúteis, que não tem nada, não vai ter nada de construtivo pra ninguém, mas é uma informação que eu vi no TikTok, coisas que estão lá só, provavelmente, que é um easter egg que tem Sex Education. Não sei, gente, provavelmente essa parte vai ser cortada, mas eu vou compartilhar, porque acho que é um conhecimento geral, de conhecimentos gerais, que eu acho importante as pessoas terem. Não sei se vocês sabem, o ator que fez o Oates, ele foi, assim, escalado, não chegou a ser comprovado ali, mas ele foi escalado para ser o novo Homem-Aranha, que hoje é o Tom Holland, né? Então, ele foi escalado na época. E os fãs do Homem-Aranha falaram, putz, não tem nada a ver, a pessoa criticou e tal. E eu lembro que o ator, ele fez algum comentário, não foi grosso, mas ele fez algum comentário assim, tipo, gente, não são vocês que decidem, tá? É o estúdio, tipo, fica na de vocês. Isso me pegou muito mal. E aí dizem, né, por aí, que também não tem comprovação nenhuma, que por causa disso o estúdio falou assim, a Marvel falou assim, não, então não vai ser ele, e aí escalou o Tom Holland. Na primeira temporada, e aí isso eu vi no TikTok, depois eu fui lá ver se era verdade, se é montagem isso, mas tá lá, tá, gente? No quarto do Oates tem um quadro com uma máscara do Homem-Aranha com um X vermelho na frente. Gente, eu achei genial. Tinha coisas que só o TikTok poderia me ensinar. E que assim, eu gravei e falei assim, gente, é uma das informações mais legais que eu tenho pra falar da série. Eu conto pra todo mundo, tá? Tipo, toda vez, tem amigo que já ouviu várias vezes a mesma história.
E aí eu compartilhando com vocês esse momento. Sensacional! Eu tive que abrir o microfone aqui pra dar essa risada, porque eu achei muito bom isso. Eu não tinha ideia dessa informação também, eu vou ter que procurar depois lá. Chegou a hora de a gente dar aquelas notinhas. Eu vou chamar primeiro aqui, Marcudo, qual a sua nota? E qual a sua expectativa, Marcudo, para a 4ª temporada de Sex Education? Pela importância da série, pela maneira como ela é bem realizada, eu vou dar 92 poltronas amarelas. E na 4ª temporada eu tô curioso, porque o colégio acabou e eles vão se virar como, né? Acho que isso vai ser o grande fio condutor da temporada. Vamos ver, dizem que a personagem da Maeve pode não voltar, e eu acho que é estranho, vai ficar um fio bem solto aí com relação ao Otis, mas vamos ver, curioso. Eu vou dar 93 poltronas amarelas, porque eu realmente curti muito entrar nessa viagem que é Sex Education. Ela é realmente muito importante, é divertida, você vai dar risada, vai se emocionar, vai torcer por esses personagens aí, acompanhar eles nessa aventura aí que é a adolescência, né? Roteiro, atuações, tudo isso, acho que vale ali as 93 poltroninhas. Expectativas com relação à 4ª temporada, que venha, tô pronta pra dar o play e maratonar tudo direto, assim, ó, pra já, sai num dia, no outro a gente já pode gravar o podcast. Só para poder realmente manter a expectativa, eu vou dar 89 poltronas amarelas, porque faltou um pontinho para chegar na casa dos 90. E eu espero que na próxima temporada eu chegue na casa dos 90. E é uma série gostosa de assistir, né? Então é uma série que você espera tranquilo, sabe? Você, na hora que estrear, é uma série que você coloca lá o play, como a Lari comentou, você vai de uma vez, né? Então a expectativa é muito boa. Bom, eu vou dar 80. Vou diminuir um pouquinho a minha nota do 100, porque essa 3ª temporada, pra mim, ela caiu um pouquinho em relação às 2 primeiras. Eu acho, assim, principalmente em relação ao arco da Maeve, eu acho que tá ficando um pouquinho repetitivo. Achei a primeira temporada incrível, o arco dela, mas na 2ª temporada parece que ela passou pelo mesmo processo, e agora na 3ª parece que ela passou pelo mesmo processo, e se ela não voltar na 4ª, eu vou ficar realmente chateado, porque a gente não vai ter visto ela sair do lugar, né? Parece que ela evolui, quando começa a outra temporada ela volta para o mesmo lugar. Então, por esse motivo, eu vou abaixar um pouquinho. Se fosse só da primeira temporada, eu ia estar colando no 100, mas avaliando as 3, eu vou dar 80, então. E expectativa para a 4ª temporada, para a gente ver esse desenvolvimento eu torço, né, para ver o desenvolvimento da Maeve e do Oates, porque, né, gente, 4ª temporada, vamos lá, vamos acontecer. Eu tô contigo já que em praticamente tudo. Eu acho que a 3ª temporada tem 2 capítulos, eu acho que é o 7º e o 8º, que dá uma enrolada boa na temporada, dá uma enrolada mesmo, dá uma segurada. Até comentei com a Pri aqui em casa, que deve ter mudado o diretor, o roteirista, daqueles 2 capítulos, dá uma segurada mesmo. Eu realmente cansei um pouco da May e do Oates também, ou vai ou não vai. Tem um momento que eu torci totalmente ali pra ele ficar com a... Como é que ela chama? A menina que é super popular, a Ruby. Falei, tomara que ele fique com a Ruby, porque a Ruby, ela é muito fofinha também. Ela tem toda a história dela, ela é super popular, blá, 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 mas ela tem história com o pai. Tem uma hora que ela fala assim, Oates, eu sou adolescente, eu tô sempre triste. Você fala, Oates, leva ela pra casa, filho, cuida dela, gosta de você. Mas, eu falei praticamente tudo porque eu não vou dar 80 não, porque eu tô levando em consideração a 1ª e a 2ª temporada, então eu dou 93 poltronas amarelas pra Sex Education. Deu uma média de 89 poltronas amarelas pra Sex Education. Queridos, vou pedir para vocês rapidinho, em praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um de vocês, para quem não viu, sair correndo aqui do nosso episódio e acompanhar uma das melhores séries dos últimos tempos. Conta aí pra gente, Marcudo. Bom, além de tudo que a gente falou, tem aquele humor britânico, né? Então, corre lá. Vou dar um destaque aqui para uma personagem que a gente acabou falando pouco sobre ela, e eu acho que ela é maravilhosa demais e vale a pena o play, que é a Jean, a sexóloga que é a mãe do Oates, assim, que merece nosso respeito. E essa 3ª temporada trouxe uma história adicional pra narrativa dela, sensacional. E eu já me estendi demais nesse tweet aí. Tem que conferir, não vai ter spoiler não. Essa é a chance de você entender de uma vez por todas que educação sexual
não é sobre ensinar a fazer sexo, que conhecer seu corpo pode salvar a sua adolescência e que, gente, mamadeira de piroca não existe, tá bom? Então vamos colocar isso na cabeça, é o que você precisa pra assistir a série. Olha, o meu incentivo, concordo com tudo que já foi falado, mas eu vou incentivar aí a galera que já passou da adolescência e que tem preconceito com série de adolescente. Se você tivesse que escolher uma série de adolescente no momento, e olha que a gente também tem euforia que tá acontecendo, mas ainda assim, eu indicaria assista Sex Education, que eu acho que ela vai muito além, e ela se comunica muito além do que simplesmente com o universo adolescente. É isso aí, minha gente. Muitíssimo obrigado. Tem N motivo para você ver Sex Education. A nota foi super alta aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, como todos os restos. E lembrar você aqui que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler e também do Senta Que Lá Vem Update, para você ficar sempre por dentro das novidades do streaming e do cinema. Valeu muito, queridos. Um beijo, Marcudo. Isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Valeu, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei nossa conversa. Até mais. Valeu, gente. Foi um prazerzão estar aqui de novo. O comentário que eu fiz lá do easter egg da Marvel, não tô dando nenhuma sugestão. Quando forem falar de Eternos, não estou me oferecendo, mas se quiserem, tamo aí, tá? A gente tá aí, mas ó, sem se oferecer, tá bom? Então, ó, um beijo, até a próxima. Valeu, galera. Adorei o convite, participar dessa conversa com vocês. Obrigada a você que também ficou aí acompanhando, ouviu até o final. Até a próxima. Ai, Betinho. Lari, Jaque, Marcudo, um beijo para os nossos ouvintes. Obrigado e até a próxima. Tchau. Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler. E aí escreve o que vocês estão achando. Beijão.